Ainda de pé, meus irmãos e irmãs, vamos orar. Acabamos de declarar que nós amamos a Jesus. O Senhor Jesus está aqui. Senhor, o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. Deus amado, nós te glorificamos pela tua doce presença. Jesus, o nosso amado, nosso Senhor e Salvador. Jesus que calçou as nossas sandálias. Jesus que conviveu com gente como a gente. Jesus que ministrou ao coração de quem o amava e de quem o odiava. Jesus que curou, trouxe de volta a vida. Jesus, Jesus, Espírito Santo. Espírito Santo, chamado por Jesus de outro Consolador. Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo de Deus que nos ilumina. Que a nossa mente seja alcançada pelo Espírito Santo do Senhor. Que o nosso coração seja cheio da sua presença, Pai. E que de uma forma especial o Senhor fale ao coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, o nosso amado. Amém e amém. Pode se assentar. Boa noite para as meninas. Boa noite para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Nós vamos seguir a nossa caminhada pela carta de Paulo à igreja de Colossos. O livro que nós temos é a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Convido você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, que você tenha aberta no capítulo 1. Nós estamos lendo numa sequência e examinando as Escrituras. Nosso objetivo, tratar a supremacia de Cristo, uma exposição da carta de Paulo aos Colossenses, tá certo? Então esse é o nosso objetivo, é isso que nós esperamos, é isso que nós vamos caminhar com a graça de Deus em nome de Jesus. Olha, meus irmãos, se eu tivesse investido meu dinheiro pessoal, como Áquila investiu nisso aqui, eu não deixaria aqui com esse pastor andando de um lado para o outro, viu, Áquila? Pode tirar, pode botar para trás. É um perigo, meu irmão. Para nós dois. Um é a queda, o outro é o... Que isso deve ser caro. Deve ter uns 3 carros aqui. Abrir as suas Bíblias. Carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 24. Aí nós vamos lendo juntos aqui, sem pressa, sem estresse, até o capítulo 2, versículo 7, que é o nosso objetivo de hoje, tá bom? Então vamos ler juntos, capítulo 1, versículo 24 até o 29, depois o 2, de 1 em diante. Vamos lá? Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Dá uma lidinha outra vez, para ver se você entendeu bem essa primeira frase. Leia comigo, capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Deu para entender? Nos meus sofrimentos por vós. Então vamos continuar. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Leia. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Capítulo 2. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós,
pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Para quê, meus irmãos? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Cristo. Vamos lá? Estão lendo 3 também? Então vamos ler juntos, então, 3. Em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Paulo então escreve essa carta, e nesse ponto especificamente, ele começa a tratar sobre alguns pontos muito curiosos e muito fortes. O primeiro que eu fiz a ênfase aqui, na leitura do versículo 24, a gente vai ler o versículo 24 e também o versículo 29. Os 2 versículos apontam para um empenho, para o esforço. Veja como eles são interessantes. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por quem? Olha o destaque, por vós. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha o 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Nós temos 2 quadros muito importantes aqui. O primeiro vai estar na nossa tela para a gente entender. O Evangelho, ele subjuga a cultura do self, que é a cultura centrada no eu, e a submete à cosmovisão cristã, que é centrada em Cristo. Paulo foi alcançado pelo Evangelho, o Evangelho mudou a vida dele, o Evangelho mudou a mentalidade dele. A gente usa uma palavra para falar sobre conversão, que é a palavra metanoia. Nós estamos habituados a essa palavra. A palavra metanoia significa uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade. A pessoa passa não apenas a pensar de uma forma sobre este assunto, mas todos os assuntos são pensados de forma diferente porque houve uma mudança de mentalidade. Paulo experimenta essa mudança. E essa mudança, ela é presente no discurso de Paulo, ela é presente no texto de Paulo, mas ela é presente na vivência de Paulo. O que acontece aqui? A cultura do self, a cultura centrada no eu, ela é subjugada. Ela não é superior à cultura cristocêntrica, ou à cultura da cosmovisão cristã, que ela é centrada em Cristo. Quando Paulo fala do seu esforço, quando ele fala da sua entrega, quando ele fala das suas fadigas, ele não está contando aquilo que ele fez como se fosse uma vantagem para essa igreja. Olha, estou me esforçando muito, hein? Tem gente que conversa assim, olha o que eu faço por você. É uma conta antecipada na expectativa de que essa exigência resulte num retorno para a pessoa. Não é essa a intenção de Paulo. O que acontece com o apóstolo Paulo é aquilo que é promovido pelo Evangelho. O Evangelho muda a mentalidade e ele passa agora a subjugar essa cultura do self, essa cultura centrada no eu, e passa a vivenciar essa cosmovisão cristã. Deus permite que ele veja a vida de uma outra forma, e essa outra forma é a forma centrada em Cristo. Cosmovisão cristã é uma expressão muito presente na nossa vida. Ela tem várias indicações, uma delas que é a nossa maneira de enxergar a vida a partir de Cristo, mas tem 4 pilares da cosmovisão cristã. O primeiro deles é a criação, o segundo é a queda, o terceiro é a redenção e o quarto é a consumação. Então, para ver se a gente entendeu, vamos falar os 4 juntos comigo. O primeiro é a criação, o segundo é a queda, o terceiro é a redenção, o quarto é a consumação, e agora com você. O primeiro. Pastor não vale. Pastor, o Homer logo deu a dica toda aqui. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Veja os pilares agora na Bíblia.
Tá certo? A maneira como o cristão vê a história da humanidade está nesses 4 pilares muito simples, mas bem sólidos. Primeiro, houve a criação. Quem criou os céus e a terra? O Senhor criou os céus e a terra. Na sequência, houve a queda. O ser humano pecou. A queda provocou o contágio de toda a humanidade, a contaminação de toda a humanidade com o pecado. Por isso Deus enviou Cristo e aí foi estabelecida a redenção. E a última etapa dessa história é a consumação, quando estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que Paulo mostra na sua vivência, não apenas no seu discurso, é que mais importante do que a cultura do nosso eu, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente entende, é a nossa perspectiva centrada em Cristo. Porque a partir de Cristo nós temos uma cosmovisão cristã. Nós enxergamos a história da humanidade, enxergamos a nossa própria história a partir de Cristo. Muda ou não muda a nossa percepção quando nós enxergamos a vida a partir de Cristo? A segunda coisa que é muito importante que a gente entenda. O apóstolo Paulo foi muito amado. E aí vem essa segunda frase que aí está. Leia comigo, por gentileza, essa segunda frase. Quanto mais? Leia de novo. Quanto mais somos amados, mais aprendemos o sentido de amar. Veja, Paulo experimentou um grande amor. Porque você conhece a história de Paulo, você conhece a história da conversão de Paulo. Paulo era um perseguidor dos cristãos. Imagine uma pessoa que fala mal dos crentes, não apenas fala mal dos crentes, como gosta de matar crentes. É um assassino de crentes, um perseguidor de crentes. Isso não é uma coisa simples, sabe? É uma pessoa que odeia a igreja, odeia Cristo, ele tem ódio. Ele é capaz de correr atrás para que essas pessoas sejam aprisionadas e sejam condenadas, de preferência à morte. E aí o evangelho alcança. Gente, isso é amor. Quanto mais ele percebeu o amor de Deus por ele, mais ele entendeu o significado, o sentido de tudo isso. Por causa desse grande amor, ele não amou mais a si mesmo do que a Cristo. Ele resolveu se doar por amor a Cristo. E a doação dele não era apenas sacrificial no sentido de uma entrega pessoal, mas ele queria que as pessoas sentissem o que ele sentia. Ele queria que as pessoas fossem acolhidas, abraçadas, revestidas pelo mesmo amor que ele foi. Por conta disso, ele se esforçava, ele se empenhava. E aí vem uma lição bastante importante para nós. E aí conectamos os 2 pontos iniciais. Quando nós somos amados e entendemos o significado desse amor, quando nós percebemos o quanto Deus nos ama, nós passamos a entender o sentido verdadeiro e profundo do amor, que é uma doação. João 3,16, se você sabe, fale comigo. Entendeu? Então vamos falar juntos agora. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, certo? O amor de Deus, o significado desse amor de Deus está centrado nessa doação. Então, ao mesmo tempo que tem essa ação de Deus na vida de Paulo, que faz com que ele se afadigue, que ele se esforce, que ele se empenhe, que ele se doe, ele faz isso porque foi amado pelo Senhor. Não é uma religiosidade, não é uma missão que se cumpre em que ao final de tudo eu serei glorificado. Olha o que eu faço, olha o meu empenho, olha o meu esforço, palmas para mim. Não, é amor. No sentido mais limpo, no sentido mais puro, no sentido mais verdadeiro de um amor que não quer nada em troca. Sabe por quê? Porque já recebeu. E essa é a lógica do Evangelho. Na lógica do Evangelho, eu e você, nós nos doamos, nós nos empenhamos, e não é para receber nada em troca, é porque nós já recebemos de Deus. O princípio é, eu e você somos amados pelo Senhor. Do ponto de vista do tempo, fomos amados pelo Senhor. E aqui nós estamos para servir ao Senhor com toda a alegria da nossa vida. Seja para que nós escrevamos e queiramos estar com os laodicenses, com os colossenses, com os barrenses, com os jacará... Não dá.
paguenses, seja com quem for, o nosso objetivo é levar o Evangelho de Jesus Cristo para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém, meus irmãos? Mas sabe que existe uma diferença muito grande. Nem todo mundo percebe que é amado por Deus. Veja comigo essa tela. A pergunta é: você é amado por Deus, mas seu coração já se deu conta disso? Seu coração já se deu conta disso? Porque é fácil o pastor chegar aqui e falar: olha, nós somos amados pelo Senhor, mas se o meu coração, se eu não absorver essa realidade, estou falando do campo emocional, a razão é clara, mas a emoção nem sempre está conectada a ela. Enquanto eu não abraçar essa realidade do amor de Deus na minha vida, eu serei uma pessoa que saberei que sou amado, mas não me sentirei amado. E aí nós temos dois pontos muito importantes. O primeiro deles é o que eu creio, e o segundo é o que eu sinto. O quanto que eu creio vai ministrar ao que eu sinto, ou o quanto que eu sinto vai dominar o que eu creio. Primeiro, o que eu creio. Leia comigo o que eu creio. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Me parece um texto extremamente claro. Veja, Deus prova o seu próprio amor para conosco. Então Deus prova que nos ama. Em geral, quando alguém diz: eu te amo, me prova que você me ama. O amor é provado na prática, o amor é provado na realidade. O amor não é fruto de um discurso. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Ou seja, a morte de Cristo, a entrega de Cristo, a doação de Cristo é a revelação mais explícita, emblemática do amor de Deus por nós. Quando que Cristo morreu por nós? Leia no texto. Leia o texto. Sendo nós ainda? Então, quando nós ainda éramos pecadores. Vamos entender. Isso quer dizer que nós não pecamos mais? É essa a ideia? Hein? Fale por você. Nós somos pecadores e nós morreremos pecadores. O pecado não nos deixou, nós temos uma luta, a luta interna, a luta contra a carne e o espírito. A carne é fraca, nós fraquejamos, é uma realidade de uma luta constante, absoluta. Mas veja, a ideia do texto é: quando nós estávamos longe de Cristo, Ele já nos amava. Por isso que o apóstolo Paulo escreve que nós somos salvos pela graça, quando nós ainda éramos pecadores, mortos em nossos delitos e pecados. Sabe essa ideia? A ideia é de que antes de nós recebermos a Cristo, antes de nós estarmos na presença dEle, antes de nós termos acesso à Bíblia, antes de qualquer coisa na nossa vida, nós já éramos amados pelo Senhor, porque esse é o amor de Deus por nós. É um amor que não quer nada em troca, é um amor que nos ama enquanto nós ainda estamos longe dEle. Ele nos alcança lá, nos traz a sua presença e nós continuamos sendo amados pelo Senhor. Ou seja, meus irmãos, você não fez nada para ser amado pelo Senhor, quem fez foi Ele. O nosso amor por Ele não é resultado do nosso amor primeiro, é resultado do amor dEle por nós. E é nessa realidade que o que eu creio é: eu sou amado pelo Senhor, porque Ele entregou o seu Filho na cruz por mim, enquanto eu ainda estava longe dEle. Eu creio, esta é a realidade da palavra do Senhor. Eu sou amado de Deus. Amém, meus irmãos? Peça comigo. Agora tem o que eu sinto. O que eu sinto? Leia comigo o que eu sinto. Você já teve uma experiência de estar na igreja, participando do culto, em algum momento sentir a presença de Deus? Ai, gente, em geral é um arrepio. Ai, sentiu aí? O outro está debaixo do ar-condicionado, está com frio. Senti também. Frio, né? Que frio. Pô, Espírito Santo de Deus. Esse tipo de sensação, aquilo que nós sentimos, é muito subjetivo. Tem dia que eu sinto, tem dia que eu não sinto. Então quer dizer que quando eu não sinto, é porque Deus não me ama. Deus só me ama quando eu sinto.
Se é sempre quando eu sinto, quem define se eu sou amado sou eu e não Deus. Se é quando eu creio, é porque Ele me ensina na sua palavra e eu me aproprio dessa palavra, ou seja, a chave que vai mostrar se eu sou amado ou não, não é o que eu sinto, é o que eu creio. Então eu me aproprio disso, eu tomo posse dessa palavra e essa palavra incendeia a minha vida e no meu coração e me dá a bênção de compreender que eu sou amado por Deus, apesar do que eu sinto. Amém, meus irmãos? Na sequência do texto, vamos ler. Versículo 25 até o versículo 28, por gentileza, leia comigo. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Uma pergunta: e se Deus chamasse você para ser instrumento de esperança no mundo, por onde você começaria? O que Paulo descreve nos versículos que nós lemos é o evangelho sendo espalhado. O evangelho que alcança os gentios que estavam fora. Os gentios somos nós. Os gentios que estavam fora agora são inseridos. Nós somos adotados pelo Senhor. Nós somos trazidos para dentro. Nós somos envolvidos. Nós somos abraçados. Agora nós somos parte dessa aliança com o Senhor. O evangelho nos alcança. O evangelho não apenas alcança os gentios que estão presentes ali, mas agora o mundo inteiro. O mundo inteiro será alvo da palavra do Senhor. A mensagem do evangelho vai alcançar as pessoas do mundo inteiro. Por isso a pergunta que eu faço a você é: e se Deus chamasse você para ser instrumento de esperança no mundo, por onde você começaria? Qual seria o seu primeiro passo? Qual seria a sua primeira etapa? Qual seria o seu primeiro envolvimento, o seu primeiro investimento? Eu quero trazer a você algumas ideias. Vamos para essa nova tela. A primeira ideia: sempre comece por Cristo. Se Deus chamar você para espalhar a mensagem para o mundo, comece sempre por Cristo. Ele é quem define o que vai acontecer. É Cristo que é o centro da nossa conversa. Por mais importante que seja o nosso objetivo, o nosso foco e a nossa entrega, nada deve começar a não ser que seja por Cristo. Veja as duas leituras que aqui estão. No capítulo 1, versículo 27, nós aprendemos que Cristo é em vós, a esperança da glória. Nós começamos em Cristo porque Ele é a nossa esperança. Capítulo 2, versículo 2, leia comigo. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus que é Cristo. Toda a nossa ação de proclamação, de anúncio, de compartilhar a palavra, ela é centrada em Cristo. Sempre Cristo. Sempre Cristo. Deus chamou você para compartilhar o evangelho. Você que está aqui hoje foi chamado pelo Senhor para compartilhar o evangelho. A palavra de Deus desafia para que você proclame e pregue o evangelho. Você é uma pessoa chamada por Deus para pregar o evangelho. Por onde vamos começar? Por Cristo. Segundo, saiba discernir o mundo. Saiba discernir o mundo. Primeiro, o mundo de perto e o mundo de longe. O mundo de perto, aonde eu estou, aonde você está. O mundo de longe, para onde Deus nos conduzirá. Normalmente há um deslumbramento com o mundo de longe e há um desprezo pelo mundo de perto. O mundo de perto é o mundo onde você está. O mundo de perto é onde você deve brilhar inicialmente. O mundo de perto é a sua casa.
O mundo de perto é o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de estudos. O mundo de perto é esse mundo onde nós estamos todos os dias. O mundo de perto é onde nós vamos fazer a diferença na vida de quem está próximo de nós. O mundo de perto é o mundo onde nós vamos iluminar os cantinhos mais escondidos da nossa própria vida. O mundo de perto é o mundo que deve ser a parte do nosso maior empenho para finalmente pensarmos no mundo de longe. Mas veja a frase de John Wesley, pai do metodismo: a minha paróquia é o mundo. O seu olhar é um olhar para fora. O seu olhar é um olhar que contempla todo o mundo. Então, ao mesmo tempo que eu me preocupo com a primeira etapa, que é a minha própria vida, o mundo de perto, eu preciso levar em consideração o mundo de longe. São os dois mundos de uma única vez. Isso faz com que a gente tenha uma visão clara, que Deus quer que nós sejamos uma bênção na vida de quem está perto e na vida de quem está longe. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Tem pessoas próximas a nós que precisam de Jesus, que estão desesperadas por falta de Jesus, que precisam de uma palavra da parte dele, que precisam de uma expressão a respeito dele, que precisam de uma pequena frase que venha da parte dele. Nós sabemos disso. Mas muitas, e talvez a maioria das pessoas seja silenciosa e omissa quanto a isso. Meus irmãos e minhas irmãs, está chegando o tempo em que eu e você vamos precisar de mais coragem espiritual para assumir publicamente a nossa fé, porque o que vem pela frente são tempos difíceis para a igreja. O que vem pela frente são tempos difíceis para a igreja. Não pense que nós vamos viver os próximos anos com sombra e água fresca. Não pense que nos próximos anos a igreja será amada por todos. O tempo da perseguição, o tempo do aperto, o tempo do confronto, o tempo do enfrentamento está chegando. Eu não estou falando de briga física, eu estou falando de batalha espiritual. Por isso eu quero clamar aos meus irmãos, não percam a perspectiva de serem uma bênção para quem está perto e uma bênção para quem está longe. Busque ao Senhor, clame ao Senhor para que você seja usado por Ele na vida de alguém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Para concluir, leia comigo o texto que está na tela, por gentileza. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja, olha os destaques, seja confortado, no sentido de encorajado, vinculado, de unido juntamente em amor. Eles tenham toda a riqueza da convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Veja o versículo 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Paulo, então, se dirige aos irmãos da igreja de Colossos, e o Espírito Santo se dirige a nós. E é hora de nós termos posicionamento. É hora de nós definirmos a nossa caminhada. Mas, curiosamente, existe uma marca que talvez esteja presente na vida de algumas pessoas que estão aqui. Eu espero que não, mas é possível que sim. Veja comigo na tela. Por que a vida espiritual de algumas pessoas parece uma montanha russa? Porque a vida espiritual de algumas pessoas é esse sobe e desce, sobe e desce. Por que não há constância? Ou por que não há crescimento constante?
ou porque não há um desenvolvimento constante, a Bíblia responde isso para nós. Por isso, com muito amor, se a sua vida espiritual é uma montanha russa, escute o que Deus quer falar com você agora. Se a sua vida espiritual é um sobe e desce, escute o que o Espírito Santo vai falar com você agora. Veja nessa tela, porque ela vai trazer essa explicação. Primeiro, o versículo 6 diz, veja comigo, o capítulo 2, versículo 6, diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Sabe por quê? Que muitas pessoas têm a vida cristã montanha-russa, porque recebem a Cristo e param. Recebem a Cristo e param. É apenas uma experiência espiritual. Acreditam que Deus tem para elas tão somente aquilo. Então elas têm um impacto, têm uma palavra, têm um momento, têm um culto, têm um discipulado, têm uma célula em que o Evangelho entra na vida dela, ela recebe a Cristo e para. Recebe a Cristo e não segue. Recebe a Cristo e não avança. Receber a Cristo é um marco muito importante da nossa história, mas não é o único, não. Nós não podemos parar no dia que nós recebemos a Cristo, onde nós somos impactados pelo Evangelho, onde nós nos entregamos a Ele, onde nós nos rendemos a Ele, onde nós declaramos a nossa fé, onde nós proclamamos que nós confiamos no Senhor, onde nós declaramos Jesus é o meu Senhor e Salvador. Este não é o último dia da nossa caminhada, esse é o primeiro dia da nossa história, mas tem gente que chega nesse ponto e para. Segundo, porque seguem seus próprios caminhos pessoais e não andam nele. O mesmo versículo 6 que diz: assim como recebeste a Cristo, assim andai nele. Ou seja, existem aqueles que recebem a Cristo, que abraçam a Cristo, que se tornam engajados, relacionados, envolvidos, comprometidos com Cristo ou com a sua obra, mas continuam andando segundo as suas próprias vontades. A agenda é definida por ele. A perspectiva, o seu olhar é apenas algo relacionado a si mesmo. Não é assim que nós vamos crescer espiritualmente. Isso nos mantém numa montanha russa espiritual, onde nós recebemos a Cristo e paramos, onde nós recebemos a Cristo e continuamos a andar segundo a nossa própria vontade, definindo as nossas prioridades conforme o nosso querer e não segundo Cristo. Terceiro, porque não avançam no aprendizado. Veja o que diz o versículo 7, nele radicados, ou seja, enraizados, edificados, sendo construídos por ele e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Para de crescer, porque recebe a Cristo, porque tem uma experiência com o Senhor, porque se torna um membro de uma igreja, porque é batizado, porque professa a fé, mas não avança espiritualmente. Para de crescer. Meus irmãos e minhas irmãs, ouça o que o Espírito Santo está falando da sua vida hoje. Há aqueles que cresceram no passado e deixaram de crescer, perderam o fio da meada, se contentaram com o que tinham, deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, deixaram de estudar a palavra, deixaram de se aproximar de alguém que sabe ensinar, deixaram de sentar no discipulado, deixaram de participar de uma célula, perderam a história. Deixaram de crescer, deixaram de avançar. Sabe o que acontece? Montanha-russa espiritual, montanha-russa cristã. Olha, eu recebi a Cristo, oh maravilha, e mais nada, oh misericórdia. Eu recebi a Cristo, mas eu continuo andando segundo os meus próprios caminhos. Vai descer de novo. Eu recebi a Cristo, mas eu parei aqui, eu não avancei, eu não estudei, eu não prossegui na caminhada. Que história é essa, meus irmãos? A vida cristã não é feita daquilo que eu aprendi em 1519, não é feita da minha história do passado. A vida cristã é feita hoje. Se nós deixarmos de aprender hoje, nós não vamos crescer espiritualmente, não vamos avançar espiritualmente. É hora de acordar,
É hora de um despertar para a meditação séria, para o estudo correto da palavra de Deus. É hora de você dizer, olha, eu quero ser parte de uma célula, eu quero ser parte de um discipulado, eu quero ser parte da escola, eu quero aprender, eu quero estudo, eu quero palavra, eu preciso da palavra do Senhor, porque sem a palavra de Deus, eu vou viver uma montanha russa espiritual. Sabe o que acontece com quem vive a montanha russa espiritual? Perde a salvação, pastor. Quem sou eu para dizer que você perde a salvação, rapaz? Está maluco? Perde o quê? Perde a comunhão. Você sabe o que é você caminhar na cidade do Rio de Janeiro, ao lado de Jesus? E você ser aquecido por Ele, confortado por Ele, animado por Ele, encorajado por Ele, fortalecido por Ele, alegrado por Ele. Não é só quando a gente passa mal, tem uma dor, vai para o hospital e a gente precisa de todo mundo para ajudar. Não, não é essa hora não, é o dia a dia. É você sorrir na presença dEle. É você do nada lembrar uma história entre vocês. E você começa a dar uma gargalhada. E quem está perto de você diz, o que é que houve aí? Você não estou lembrando aqui de um negócio que Jesus me falou um dia. Que Jesus me falou hoje. Que Ele trouxe ao meu coração, à minha mente. Meus irmãos, quem vive na montanha russa espiritual, quem sou eu para dizer que perde a salvação? Mas perde a comunhão. Perde a conversa. Perde o papo. Isso para mim é tão importante que eu não posso deixar de falar isso para vocês. Não viva uma montanha russa espiritual. Viva uma constância. Os caminhos foram dados. Avance. Venha para avançar. Chega na igreja para receber da palavra do Senhor. Chega na sua casa hoje à noite, separa um tempo lá na sua mesa, abra a sua Bíblia, pega uma caneta, pega um bloquinho, começa a anotar, pensar, trazer dúvidas e pensar nas questões que a palavra de Deus nos traz. Separe um tempo para você orar. Separe um tempo para você conversar com Deus sobre a sua vida, sobre a vida de outras pessoas. Amanhã, segunda-feira, saia para abençoar a vida de alguém. Entregue para alguém uma palavra. Ministra o coração de uma pessoa. Jesus me disse para te dizer isso. Eu não sei se você precisa dessa palavra, mas Ele me falou, eu estou cumprindo. Experimente o poder maravilhoso do Senhor. Não pare de crescer espiritualmente. E você que está chegando hoje aqui, vamos caminhar juntos e juntos com Jesus. Meus irmãos, eu tenho essa experiência desde os meus 14 anos de idade. E desde os 14 anos, quando eu era um adolescente, eu aprendi a caminhar com Jesus. E não tem nada melhor que isso. Mas a montanha-russa, ela nos arranca disso. Porque ela nos leva sempre para a parte de baixo. E a gente precisa ter constância espiritual em nome de Jesus. Eu quero orar por você que quer avançar. Que quer avançar. Que entende que hoje, de forma especial, o Senhor falou com você. Eu quero orar pela sua vida. E quero orar também pela vida das pessoas que precisam de saúde e de consolo do Espírito Santo de Deus. Enquanto a gente estiver cantando, se você quiser ser parte dessa oração, deixe o seu lugar e venha aqui à frente. Venha, pode vir, nós vamos orar juntos. Deixe o seu lugar e venha. Aqueles a quem Deus está falando e ministrando, não deixe seu coração endurecido. Seu Espírito Santo está falando com você. Deixe o seu lugar e venha. Porque é hora de nós orarmos juntos e orarmos em nome de Jesus, o nosso amado. Ele está aqui, Ele está ministrando a sua vida, Ele quer fazer mais em você, Ele quer encher o seu coração da presença dEle. Não viva uma montanha russa espiritual. Busque a constância, crescimento, amadurecimento, desenvolvimento espiritual. É a nossa hora de encarar essa batalha de frente e clamando a Deus por sua misericórdia e graça, em nome de Jesus, o nosso amado. Tanto tempo fui vazio, numa vida sem temor, pra
na cruz do meu Senhor. Eu vaguei na escuridão, sem ter a luz pra me guiar. Me chamou pra perto de ti, pra minha culpa aliviar. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso, enfim. Deus amado, em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus, o nosso amado. A supremacia de Cristo é real na nossa vida. A sua palavra precede a nossa. A sua palavra é superior à nossa. Em nome de Jesus, o nosso amado, nós entendemos que somos amados pelo Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz e nós cremos. E é o que nós cremos que ensina o nosso sentir. E nós nos apropriamos do que cremos e trazemos para o nosso sentir. É o Senhor que nos mostra o quanto nossa vida deve estar centrada no Senhor e não em nós. Onde nós subjugamos o nosso eu. E nós exaltamos Cristo e a nossa cosmovisão cristã. Pai, não queremos viver uma montanha-russa espiritual. Queremos crescer de verdade. De verdade. Queremos experimentar a caminhada com o Senhor. Não queremos perder a bênção da comunhão, do relacionamento contigo. Não queremos descer a montanha, subir, descer a montanha. Queremos uma constância. E nós sabemos que nós não podemos apenas receber a Cristo e parar. Que nós não podemos receber a Cristo e andar segundo o nosso próprio querer. Que nós não podemos receber a Cristo e não avançar. Por isso nós queremos avançar, nós queremos enraizar, nós queremos ser edificados, nós queremos ser consolidados, nós queremos caminhar na Tua presença, crescendo, sendo discipulados, participando de uma célula, crescendo no culto, crescendo na nossa escola da palavra, aprendendo com o Senhor e do Senhor em nome de Jesus. Alimenta-nos, Pai, nós queremos avançar, nós queremos crescer, nós queremos gerar frutos para a glória do Teu santo nome. Dá-nos a coragem para enfrentar os tempos de perseguição, os tempos de batalha, os tempos de luta, os tempos de enfrentamento espiritual. Deus querido, que nenhum de nós se perca, que nenhum de nós se perca, que sejamos contados entre os que perseveraram, que estavam juntos nos momentos da alegria e também nos momentos de tristeza. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos enlutados, oramos pela família da Marta, em razão do Ivan ter sido chamado à presença do Senhor nesta tarde. Guarda o coração dessa serva fiel, mulher que se dedicou plenamente ao seu marido e à sua saúde. Renova as forças da tua filha nessa hora. Abençoe a família, as filhas, abençoe os netos, abençoe toda a família com a bênção do consolo que vem da parte do Senhor em nome de Jesus. Nós oramos pelos enfermos, Pai, que a bênção da saúde repouse sobre os teus filhos e filhas nesta hora. Que haja sobre nós a bênção da saúde, essa bênção poderosa que vem da tua presença. Deus querido, o nosso coração se alegra, porque nesta noite, nesse culto, Marcelo e Márcia estão conosco. Pai, abençoa os teus filhos com forte esperança, com alegria, com paz, com a certeza de que o Senhor está no controle, no comando, no governo de todas as coisas. Nós oramos pela bênção da saúde sobre a Márcia. Oh Deus, faz chover saúde sobre a tua filha, em nome de Jesus. Paizinho amado, visita o teu povo nesta hora.
Ministra a cada um de nós, nossa casa, nosso trabalho, nosso estudo. Nós precisamos do Senhor. E ao Senhor nós nos entregamos, em nome de Jesus, o nosso amado. Amém.